Olá, pessoal do ciclo 3, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Vamos continuar aqui com a frente 3. Acabamos de ver a aula número 47, que é a aula sobre esfera eletrizada. E agora, para a gente terminar o caderno 3, a frente 3, a última aula é a aula 48, que está na página 94. Hoje vamos fechar a frente 3 do caderno 3, tá? Essa aula dá uma continuidade na anterior, ok? Essa aula tem o título que é exatamente capacitância e energia eletrostática. A musiquinha que estávamos ouvindo é desse conjunto chamado Yes, muito bom. Então vamos lá, gente. Qual é o conceito de capacitância de um determinado condutor? Então, nós temos aí no caderno a definição. Em qualquer tipo de condutor isolado, a sua carga elétrica, que representamos por Qzão, e o seu potencial elétrico, que representamos por V, são sempre proporcionais. Se você dividir a carga elétrica de um condutor pelo seu potencial elétrico, você encontrará uma constante que vamos representar pela letra C. Essa constante é sempre um número positivo e ele será chamado de capacitância ou capacidade eletrostática do condutor. A grosso modo, é uma característica desse condutor, porque se você dobrar a carga deste condutor, o seu potencial também dobrará. Na hora que você fizer a conta, a capacitância continuará a mesma, continuará constante. Então, nós calculamos a capacitância de um condutor, de um capacitor, como sendo a quantidade de carga dividido pelo seu potencial. Aqui nós temos algumas observações. Primeiro, a capacitância do condutor depende da sua forma geométrica, depende de suas dimensões e do meio que o envolve. Os condutores esféricos, que é esse caso aqui da nossa figurinha, ele tem maior capacitância que outros de igual volume, mas que sejam de outros formatos, tá? Sem ser esférico. Unidade de capacitância no sistema internacional. Capacitância é carga dividido pela tensão, pelo potencial. A carga é dada em Coulomb, o potencial é dado em volt. Coulomb por volt é uma unidade chamada Farad. Então, a capacitância tem como unidade o Farad. O que é, na verdade, um Farad? Farad, a unidade da capacitância, ela corresponde à capacidade de um capacitor ou de um condutor de armazenar uma carga de 1 coulomb quando ele está submetido a uma tensão de 1 volt. Então, você ligou este condutor ou ligou um capacitor a uma tensão de 1 volt, ele armazena uma quantidade de carga de 1 coulomb, ok? Capacitância de um condutor esférico. Para um condutor esférico de raio R, que é esse caso, e carga Q, então ele tem a quantidade de carga Q, conforme a figura, isolado no vácuo. Como é que eu calculo o potencial dele? Já vimos isso na aula anterior, aula 47 da esfera eletrizada. O potencial, tanto no interior como na superfície, são iguais e dependem da constante do meio, da carga, dividido pelo seu raio, tá? Então, isso daqui continuaremos a usar nesta aula.
Como nós aprendemos agora que capacitância é a carga dividido pelo potencial, então eu vou substituir a fórmula do potencial aqui, ó. Constante, carga dividido pelo raio. Divisão de frações, copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, carga corta com carga, o que aconteceu? A capacitância também pode ser pode ser calculada pelo raio do condutor dividido pela constante do meio onde ele está. E daqui nós tiramos algumas conclusões. Como a gente cancelou o que aqui, ó, que aqui, cancelamos o que, nós vimos que a capacitância não dependerá da carga elétrica do condutor. Olha aqui, a capacitância vai depender do seu raio e da constante do meio onde ele estiver, tá? A capacitância do condutor é diretamente proporcional ao seu raio. E aqui a constante é o vácuo. Se não tiver no vácuo, tiver em outro meio, o problema informa qual é a constante do outro meio, ok? Então, aqui, ó, voltando, capacitância, carga dividido pelo potencial. Se eu multiplicar em cruz, carga é a capacitância vezes o potencial elétrico. Se eu isolar o V, V carga dividido pela capacitância. Por que eu fiz isso? Eu quero fazer um gráfico do potencial em função da carga. Como isso aqui é uma equação do primeiro grau, o gráfico é uma reta, tá? Então, à medida que a carga vai aumentando, o potencial também vai aumentando. Se eu quiser calcular a energia potencial armazenada em um condutor, eu vou fazer a área deste gráfico. Base vezes altura dividido por 2 nos fornece a energia potencial armazenada pelo condutor elétrico, ok? Só que se você fizer base vezes altura sobre 2, o que é a base? A base é a carga vezes a altura, que é o potencial. Está aqui na próxima página, ó. Carga, que é a base, vezes a altura potencial sobre 2, certo? Aí, se você começar a substituir as outras fórmulas aqui, ó, lembra, capacitância é Q sobre V, eu multipliquei em cruz, a carga ficou capacitância vezes o potencial. Se você substituir aqui, ó, vai ficar CV vezes V, CV ao quadrado sobre 2. Ou se você isolar daqui o valor do V e botar aqui, você obterá essa fórmula. Eu não aconselho vocês a ficar decorando esta fórmula e essa. A nossa amiguinha está reclamando aqui. Quanta fórmula, né? Não há necessidade. O que eu aconselho vocês a decorarem? Vou voltar um pouquinho, ó. Formulinha da capacitância, carga dividido pelo potencial, e capacitância diretamente proporcional ao raio, dividido pela constante do meio. Quer a energia potencial, área da figura. Em resumo, é isso, bem mais simples, tá? Como tem essas formulinhas aí no caderno, eu coloquei para vocês, mas elas são deduzidas unindo a área do gráfico, que na verdade é isso, com a fórmula da capacitância, que é Q sobre V. Unindo tudo, encontramos mais essas duas fórmulas, ok? O que é equilíbrio eletrostático entre dois condutores? Ó, tenho dois condutores. Aqui foi dado um exemplo de um condutor de um formato qualquer, sem ser esférico. Esse condutor tem uma carga elétrica Q1, ele tem um potencial elétrico V1, e aqui eu tenho um outro condutor B de carga Q2 e potencial V2. Aqui ele está sugerindo que o potencial de V2 é maior que o potencial V1. Nós vamos ligar um no outro, ó, ligamos por um fio condutor,
de capacidade desprezível, o que vai acontecer, pessoal? Haverá escoamento, ou seja, elétrons vão caminhar de A para B. Por que de A para B? Porque o elétron sempre vai espontaneamente para pontos de maior potencial. Então, ele sai do A, que tem um potencial V1 menor, e vai para pontos de potencial maior. Esse é o trajeto do elétron. Então, o que está acontecendo com o condutor B? Ele está ganhando elétron, ele está ganhando carga negativa. Então, está aqui, ó. Condutor B recebe elétrons, então a sua carga ficará diminuída. E, ao contrário, o A está perdendo elétron, está perdendo carga negativa, então a sua carga aumentará. Com isso, como carga e potencial são diretamente proporcionais, o que vai acontecer? Ó, o potencial de B vai diminuir, então o V2 diminui e o V1 aumenta. Um vai aumentando, o outro vai diminuindo, até que os potenciais se igualam. Quando os potenciais se igualarem, nós dizemos que eles atingiram o equilíbrio eletrostático, ok? Algumas considerações finais aqui, ó. Nós vimos nós vimos lá atrás que capacitância é carga dividido pelo potencial. Eu só troquei a ordem aqui, ó. Botei a capacitância para baixo, o potencial para cima. Como é que eu calcularia o potencial elétrico de equilíbrio? É a soma das duas cargas dividido pela capacitância dos dois. Então, ó, quanto vale esse potencial elétrico de equilíbrio? Somo as duas cargas finais e divido pelas capacitâncias finais de cada um, certo? Detalhe importante, pessoal, a carga é diretamente proporcional ao raio, tá? Então, a carga final do primeiro é diretamente proporcional ao raio do primeiro condutor, e a carga final do segundo diretamente proporcional ao raio do segundo, ok? Só uma pausa para uma aguinha aqui, tá? Nós vamos agora para a página 96, fazer os exercícios desta aula. Dispõe-se de duas esferas de alumínio com raios diferentes e eletrizadas com cargas diferentes, isoladas uma da outra, apoiadas em pedestais isolantes. Com um fio ideal de cobre, conectamos as duas esferas até que entrem em equilíbrio eletrostático. Analise as frases abaixo e classifique como verdadeira ou falsa. As cargas finais são proporcionais às áreas das respectivas superfícies esféricas. Cuidado! As cargas finais são proporcionais aos raios e não às áreas. Toma muito cuidado que isso pode ser uma pegadinha de vestibular. Então, a número 1, falsa. 2, as duas esferas adquirem um mesmo potencial elétrico, denominado potencial de equilíbrio eletrostático. Exatamente aquilo que vimos na página anterior. Após trocarem de carga, elas adquirem o mesmo potencial elétrico. Afirmativa número 2, verdadeira. Afirmativa 3, as cargas finais são proporcionais aos respectivos raios. Aí sim, ó, são proporcionais aos raios e não às áreas. Então, a número 3, verdadeira. Então, são verdadeiras a 2 e a 3, alternativa B de bola. Número 2. Duas esferas metálicas ocas estão sendo eletrizadas por uma conexão a um gerador eletrostático de Van de Graaff, cujo potencial elétrico em relação à Terra é de 10
quilovolts. Temos ainda um dado geométrico. Essa esferinha 1 ó, tem raio 10 centímetros e a esferinha 2, raio 30 centímetros. Após as esferas terem alcançado o potencial elétrico do gerador, cessa o processo de eletrização. Aqui lhe deu a constante do meio. Calcule as respectivas cargas elétricas Q1 e Q2 adquiridas pelas duas esferas a seguir e assinale a opção correta. Então, vamos lá. Ele mesmo disse que as duas esferinhas aqui, ó, adquirem o mesmo potencial elétrico do gerador, que é, olha aqui, 10 kV. Então, o potencial da esferinha 1 é igual ao potencial da esferinha 2, que é igual ao potencial do gerador, 10 kV, ok? Lembra que potencial é calculado como a constante vezes a carga dividido pelo raio da esferinha. E no caso, o que eu fiz aqui, ó? A carga, só quis mostrar para vocês, ó, eu peguei o R que está dividindo, joguei para lá multiplicando, ficou V vezes R. E a constante do meio passei dividindo. A carga é diretamente proporcional ao raio, olha lá. Os potenciais dela são todos iguais. Potenciais iguais, constante igual, então a carga é diretamente proporcional ao raio, aquela propriedade que vimos anteriormente, e essa formulinha está apenas explicando isso, tá? Então, carga diretamente proporcional ao raio. Carga da primeira, Q1, proporcional ao raio da primeira, R1. Carga da segunda, Q2, proporcional ao raio da segunda, R2. Então, Q1 sobre Q2 é raio da primeira, está aqui, 10, dividido pelo raio da segunda, 30. 10 dividido por 30, dividi em cima e embaixo por 10, deu 1/3. Multiplicando em cruz, Q2 vezes 1, Q2, Q1 vezes 3, 3Q1, isso está na alternativa C, ok? Então, exercício número 2 também prontinho. Número 3. Duas esferas metálicas de dimensões diferentes situadas no ar são eletrizadas e colocadas sobre suportes isolantes com seus centros distantes 6 metros entre si. Está na própria figura, ó. As esferas são unidas com um fio condutor até atingirem o equilíbrio eletrostático, situação em que a esfera A fica com carga positiva 810 a menos 8 coulombs e a esfera B com carga positiva 510 a menos 8 coulombs. Item A, considerando que para atingir o equilíbrio, 210 a 11 elétrons foram transferidos entre as esferas e que a carga de cada elétron é em módulo 1,6 10 a menos 19 coulombs, o processo durou 4 10 a menos 6 segundos, calcule a intensidade média da corrente elétrica em amperes que percorreu o condutor nesse intervalo de tempo. Ah, aqui é uma formulinha do primeiro dia de aula, gente. Corrente elétrica I é a carga dividido pelo tempo. O que é carga? É o número de elétrons vezes E, que é a carga de um elétron. Número de elétrons foi dado aqui, ó, 210 a 11 elétrons. Então, troquei o N por 210 a 11 nesse exercício. O E é a carga de um elétron que está aqui, ó, 1,6 10 a menos 19. E o tempo também foi dado no texto, 4 10 a menos 6 segundos. 2 vezes 1,6 dividido por 4 dá 0,8. Expoentes 11 menos 19, menos 8. Menos 8 menos menos 6 dá menos 8 mais 6, menos 2. Passei uma casa para a direita, Didi.
direita, o expoente diminui. Então, o 0,8 vira 8 e o expoente de -2 diminui para -3. Resposta do item A, corrente elétrica, 810 a -3 amperes. 10 a -3 é mili. Poderia também ter colocado a resposta como 8 miliampere, ok? Letra B. Considerando a constante eletrostática do ar, 9,10 a nona, calcule a intensidade do campo elétrico em Newton por Coulomb, resultante da ação das cargas elétricas das duas esferas nesse ponto M, após o equilíbrio eletrostático. Veja bem, a carga A e a carga B, ambas ficaram com carga positiva. Olha aqui, está no texto. A ficou com carga positiva, 8,10 a -8, e o B também com carga positiva, 5,10 a -8. Lembra? Carga positiva gera campo de afastamento. Olha a carga A, ó. Linha saindo do A, horizontal para a direita. Esse é o campo elétrico EA, no ponto M, devido à carga QA. Carga QB também positiva. Linha sai do B e se afasta. Segue a seta, ó, da direita para a esquerda. Esse é o campo elétrico EB, gerado pela carga B no ponto M. Um para a direita, um para a esquerda. O campo resultante, como é vetor, é a subtração dos dois. Então, vamos calcular o campo primeiro. Fórmula do campo: constante, módulo da carga, distância ao quadrado. Campo EA, constante, 9,10 a nona. Carga QA está aqui, ó, 8,10 a -8, está aqui. E a distância de A até o ponto M, está aqui na figura, ó, 3 metros. Lembra que o 3 vai ao quadrado. 3 ao quadrado, ó, 9, já corta com esse 9, sobra 8. 10 a nona com 10 a -8, 9 menos 8, 1. Sobra 10 a primeira, que é 10. 10 vezes 8, 80 Newton por Coulomb é o valor do EA. EB, tudo igual. Constante, 9,10 a nona. A carga QB está aqui, ó, 5,10 a -8. E a distância de B até o ponto M também é 3 ao quadrado, 9. 9 corta com 9, igualzinho, expoente 9 menos 8, 1. 10 a primeira, vezes 5, 50. Vetores de sentidos contrários eu subtraio. Então, o campo resultante no ponto M é 80 menos 50, 30 Newton por Coulomb. Esse era um exercício dissertativo que tinha o item A e o item B, não era teste, ok? Próximo e último desta aula. E último do caderno 3 da frente 3, pessoal. Duas esferas A e B serão usadas em um experimento. A esfera A possui carga QA 600 nanocoulombs e a esfera B estava neutra. Lembrando, neutro tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa. No primeiro experimento, fez-se uma indução eletrostática de A em B, onde esta última estava ligada à Terra. Após algum tempo, verificou-se que havia uma quantidade de eletricidade em B de módulo 60 nanocoulomb. Então, vamos lá. O que é indução? Vamos lembrar lá de eletrostática, primeira aula, princípios, processos de eletrização por atrito, contato e indução. Indução, você só aproxima a esfera B da esfera A. Como a esfera A está eletrizada positivamente, ela atrai a carga negativa
olha aqui na região mais perto possível de A e repele a positiva. Aí ele bota um fio terra aqui, as cargas positivas atraem os elétrons do solo, os elétrons entram na carguinha B. Então, a carguinha B recebe elétrons, fica eletrizada negativamente. Ó, ele deu que a carga de B em módulo é 60 nanocoulombs. Então, menos 60 nanocoulombs, porque ela fica eletrizada negativamente, ok? Muito bem. Terminado o processo de indução, com as duas esferas próximas uma da outra, o fio terra foi cuidadosamente desligado de B, as esferas foram afastadas umas da outra e interligadas por um fio, como mostra a figura 2. Então, ó, o A tem carga continua igual, 600 nanocoulombs, e a esferinha B tem carga QB menos 60 nanocoulombs. Botei um fio aqui, elas vão entrar em equilíbrio eletrostático, ok? Ele pede as cargas finais de A e B, tá? Bom, vamos lá. O que ele forneceu aqui para a gente? Razão entre os raios, RA sobre RB é 5/4, isso foi dado. Mas nós já vimos lá atrás que o raio e a carga são diretamente proporcionais. RA sobre RB é QA sobre QB. Então, eu já tenho que QA sobre QB é 5/4. Então, vamos lá. Quantidade de carga entre A e B. Quantidade de carga entre A e B é a soma das duas cargas. QA mais QB. QA está aqui, ó, mais 600, mais a carga de QB, menos 60, vai dar 600 menos 60, 540 nanocoulombs, tá? Como deu, ó, QA mais QB 540, eu tirei o valor do QA, eu peguei esse QB, que está com sinal de mais, joguei do lado direito da igualdade, então ficou 540 menos QB, ó. Então, QA é igual a 540 menos QB. Chamei essa equação de número 1, ok? Agora eu venho aqui, ó. QA sobre QB é 5/4, está aqui. Multipliquei em cruz. 4QA igual a 5QB. E isso eu substituí aqui, ó, na equação, eu substituí a equação número 1 aqui, ó. Então, ficou, ó, 4, copiei o 4. O que é QA, gente, da equação número 1? Olha aqui. O QA é 540 menos QB. Então, agora é só matemática. Aqui no lugar do QA, eu troquei por 540 menos QB, igual a 5 QB. Distribuir 4 vezes 540, 2.160. 4 vezes menos QB, menos 4 QB, igual a 5 QB. Esse 4 QB negativo, jogo para o lado direito positivo, fica 5 mais 4, 9 QB. 260 por 9, 240 nanocoulombs. Se o QB deu 240, você vem aqui na equação número 1, 540 menos 240, o QA vai dar 300 nanocoulombs. Então, a alternativa a carga final de A, 300 nanocoulombs, e a carga de B, 240 nanocoulombs. Ok, pessoal? Finalizamos o caderno 3, frente 3. Até a próxima aula. Tchau! Bom final de semana.